E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem nos comentários, faz uma outra pergunta que eu respondo na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre esses temas e deixar sua pergunta para a semana que vem. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, são notícias, estatísticas, dados de transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o alemão e o francês. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começo com a pergunta do Elimar Nascimento. Você acha que o Cruzeiro tem possibilidade de ganhar o Campeonato Mineiro de 2021? Elimar, obrigado pela pergunta. O Cruzeiro sempre tem possibilidade de ganhar o Campeonato Estadual, só que isso não pode ser o objetivo do Cruzeiro. É claro que ganhar é sempre melhor do que perder, isso aí em qualquer circunstância. Mas o Mineiro, ele não vale absolutamente nada. A importância do campeonato estadual é para você montar o seu time para a disputa da Série B. Isso sim é importante para o Cruzeiro. Conseguir terminar entre os 4 na Série B e voltar para a elite do Campeonato Brasileiro. E a Copa do Brasil também tem importância pela questão financeira. Quanto mais adiante você segue na Copa do Brasil, mais dinheiro você recebe no final das contas. A cada fase você recebe um tutu bacana por ali. No Campeonato Mineiro, se o Cruzeiro ficar em primeiro lugar, se ficar em quarto, se não classificar para a semifinal, o valor que o Cruzeiro recebe da cota de TV é absolutamente o mesmo. Então, o desempenho no Campeonato Mineiro não tem grande relevância. Mas é claro que esportivamente a gente sempre quer que ganhe. Só que nessa temporada 2021, obviamente, o Atlético é o time que tem a obrigação de ganhar o campeonato, simplesmente porque gasta mais do que todos os outros times juntos. Então, o Atlético tem a obrigação sim de ganhar o Campeonato Mineiro. O América hoje, por estar na Série A, é um time que talvez tenha até mais responsabilidade que o Cruzeiro, por mais absurdo que seja falar isso, mas porque eles têm a casa minimamente arrumada financeiramente, né? Então o Cruzeiro, nesse momento, ele joga o Campeonato Mineiro sem a pressão da conquista. A gente quer que o time jogue bem, a gente quer ver um bom futebol, a gente quer que o Cruzeiro ganhe todos os jogos se possível e que também seja campeão. Mas no final das contas, essa não é a nossa obrigação. Importante para o Cruzeiro é chegar no final de 2021 e estar na elite do futebol brasileiro. O Leonardo Nascimento pergunta: fiquei sabendo que o Léo Gamalho, nosso carrasco na Copa do Brasil pelo CRB, está em fim de contrato com o time asiático e livre no mercado. Ele seria uma boa para o Cruzeiro? Leonardo, obrigado pela pergunta. De fato, o Léo Gamalho terminou o contrato lá com o time do Catar, né, o Al-Khor, e por lá ele jogou 10 partidas e marcou 5 gols. Foi um desempenho legal. E no CRB, o clube anterior, ele jogou 31 partidas e marcou 18 gols. É um cara que está em ótima fase, sem dúvida nenhuma, já é um centroavante de uma idade mais avançada, só que eu acho que o Cruzeiro já tem muitos atacantes. Eu gosto do Léo Gamalho, eu acho ele um bom centroavante, só que assim, para ele vir, uma galera teria que ir embora. E aí a gente não tá falando só do Marcelo Moreno, que é o nome mais reconhecido e tudo mais, que tem contrato até 2022 e tem intenção de continuar no Cruzeiro, então só por aí já seria um problema. O Cruzeiro especulou o Wellington Paulista. Entre o Wellington Paulista e Léo Gamalho, eu sou 1000 vezes o Léo Gamalho. Tem jogado muito melhor nas últimas temporadas e seria mais barato, além de ser um jogador mais jovem. Só que a gente tem o Zé Eduardo, a gente tem o Thiago, que ainda tá no elenco, tem o Vinícius Popó voltando de empréstimo e tem o Sobis, né, que hoje, olhando taticamente, o lugar dele jogar é como centroavante. Então é meio complicado a gente encaixar tantos jogadores, sendo que deve jogar só um camisa 9. Nos clubes anteriores, o nosso técnico Felipe Conceição ou tinha um centroavante ou não tinha nenhum. Ele jogava com 3 atacantes de movimentação. Então, considerando o elenco, considerando a nossa crise financeira, eu acho que não é uma boa buscar o Léo Gamalho, justamente porque a gente já tem muito jogador para essa função. Empilhar atacante para não usar e deixar outras posições carentes seria cagada. Mas sobre o jogador em si, não tenho críticas a fazer tecnicamente, é um bom centroavante que está fazendo muito gol nas últimas temporadas, já tinha regulado em clubes anteriores, aí nos últimos 5 anos a gente sempre tá vendo o Léo Gamalho metendo gol, só que pelo contexto atual do Cruzeiro eu acho que não seria o caso. O Marcos Eustáquio Rocha pergunta: o que você acha dos times terem um treinador de zaga como tem de goleiros? Márcio, obrigado pela pergunta. Nas comissões técnicas, que os treinadores nunca vêm sozinhos, né, eles sempre
trazem ali um preparador físico, às vezes um preparador de goleiro, um auxiliar, ele tem que ter alguém ali que tem um entendimento melhor para montagem de defesa. E aí a gente não pode ser inocente de achar que o treinador ele é excelente em todos os aspectos, porque obviamente não é. Tem caras que têm mais facilidade para trabalhar o sistema defensivo, outros que têm mais facilidade para montar o sistema ofensivo, né, os mecanismos de como atacar. E o Cruzeiro nos últimos anos, ele tem basicamente bons treinadores para o aspecto defensivo e não tem ninguém para treinar o ataque. Então eu acho que se o Cruzeiro precisasse buscar um treinador específico, ele deveria buscar um treinador específico para a parte ofensiva do que para a parte defensiva, porque nisso aí a gente já está bem organizado. Por exemplo, na comissão técnica do Cruzeiro a gente tinha lá a figura do Célio Lúcio, que foi um zagueiro. Para fazer esse trabalho defensivo, ele é um cara útil. Agora parece que ele não vai ser mais um cara ali, um auxiliar de campo, né? Ele vai atuar na transição. Mas dentro da comissão técnica, você pode ter diversos profissionais ali, que um auxiliar é mais responsável pelo treino defensivo, o outro pro treino ofensivo. Não um treinador especificamente de goleiro, porque o trabalho de goleiro ele é muito diferente do trabalho dos outros jogadores. Até pela característica física dos atletas, né? Um goleiro num treino ele cai 200, 500 vezes ali para fazer defesa, chega na hora do jogo, qualquer defesa que o goleiro faz, ele cai pedindo atendimento, né? Isso é um dos vícios do futebol brasileiro que enche o saco. Mas para tentar responder a sua pergunta, eu diria que esse profissional que treina a zaga, ele já existe na comissão técnica. Às vezes é o próprio treinador, às vezes é um auxiliar técnico, e se você não tiver ninguém bom nesse aspecto especificamente, aí sim teria que buscar. Mas eu acho que o Cruzeiro já está bem servido aí nessa função. O Gabriel Leal Pimenta pergunta: como está a situação do Ariel Cabral? Ele vai mesmo voltar pro Cruzeiro? Gabriel, obrigado pela pergunta. A menos que alguma novidade muito interessante aconteça, sim, o Ariel Cabral vai voltar pro Cruzeiro, tá? Ele tem contrato de empréstimo com o Goiás até o final dessa Série A, que termina agora em fevereiro. Lá no Esmeraldino ele jogou 19 partidas até o momento que eu fecho o vídeo, foi titular em 18 delas, não fez nenhum gol e deu uma assistência, que foi na partida recente contra o Bahia, o empate em 3-3, que ele dá uma casquinha de cabeça e o Fernandão mete gol. O Ariel Cabral tá sendo bem utilizado por lá, eu acho que seria ótimo se algum clube oferece aí querendo comprá-lo, querendo pegar ele por empréstimo até o fim do contrato, qualquer coisa do tipo. Mas ele tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2021 e em tese, pelo menos, ele volta sim. E aí vale ressaltar que o Goiás tem uma chance muito grande de também cair para a Série B, né? Então a permanência dele por lá é possível. Mas quem sabe o Ariel não faz um bom final aí, o Goiás se salva de forma milagrosa do rebaixamento e eles querem continuar com ele por lá. Eu acho que seria o melhor para todo mundo. Eu, particularmente, não me animo com a possibilidade do Ariel Cabral voltar, justamente porque é um jogador muito lento, muito velho, que não tem o dinamismo necessário para esse time, né? E como o Felipe Conceição já falou que ele quer um time de intensidade, o Ariel Cabral definitivamente não se encaixa bem nessa proposta. A Sandra Cardoso pergunta: seria mais lucrativo para o Cruzeiro jogar no Independência ou no Mineirão? Sandra, obrigado pela pergunta. Isso aí depende da torcida. Primeiramente, depende da questão da pandemia, né? Porque a gente sabe que por tempo indeterminado os jogos não terão torcedores. E durante esse período, sem torcida no estádio, vale mais a pena jogar no Independência do que no Mineirão. Não por ser mais lucrativo, mas por dar menos prejuízo. Pelo que o clube informou em determinado momento, no Independência o Cruzeiro gasta aproximadamente 15 mil reais por jogo e no Mineirão mais de 50 mil. Então no Independência o prejuízo é muito menor. Quando tiver a volta da torcida no estádio, aí depende do público. Por quê? Se o Cruzeiro tiver uma expectativa de público de 10, 15, 20 mil torcedores, vale mais a pena jogar no Independência, porque o aluguel é mais barato, se você vai ter menos gente comprando ingresso, acaba gerando aí um lucro maior. Agora, se o Cruzeiro tiver com a torcida realmente engajada, 40 mil torcedores por média aí, que seria uma média razoável e plenamente possível de se fazer, se o Cruzeiro bota 40 mil torcedores em cada jogo da Série B em casa, vale muito mais a pena jogar no Mineirão, até porque não teria como botar 40 mil no Independência. Mas com 40 mil pessoas por jogo no Mineirão, o Cruzeiro paga o aluguel sem problemas e tem um lucro bem interessante, tá? Mesmo oferecendo aí um ingresso com um ticket médio menor. Então eu acho que tudo isso aí, a resposta para a sua pergunta, depende do número de torcedores. Se for um número baixo de torcedores, Independência. Se tiver uma expectativa de mais gente, aí tem que ser o Mineirão. O Jogos e Jogos pergunta: você acha que o Potker com a pré-temporada e bem fisicamente pode ser o principal jogador do Cruzeiro no Brasileirão? Jogos e Jogos, obrigado pela pergunta. Assim, a minha vontade mesmo é que viesse um doido e levasse o Potker embora, porque acho que ele é um jogador que financeiramente não cabe na realidade do Cruzeiro. Gente, o Potker não ganha menos de 300 mil reais. Isso aí eu tenho certeza absoluta, porque era o salário que ele ganhava no Inter. Ele não veio pro Cruzeiro para ganhar menos. E mesmo que ele aceite uma readequação para receber uma diferença no futuro, é um jogador que tecnicamente não justifica um investimento tão grande assim.
assim, tá? Então, a minha opinião é que o Cruzeiro deveria buscar uma forma de se livrar do William Potker, porque ele custa muito. Agora, analisando tecnicamente, ele é um jogador que tem capacidade de jogar bem pelo Cruzeiro? Sem dúvida nenhuma, até porque ele já jogou bem nesse contexto, ele fez um bom campeonato brasileiro, que foi até artilheiro pela Ponte Preta na Série A, ele jogou bem pelo Inter na campanha do acesso em 2010. No Cruzeiro ele teve um ou outro bom momento, né? A grande maioria desse início de passagem foi ruim, mas ele teve alguns jogos bons, principalmente na reta final. Então eu acredito que sim, o William Potker é um jogador que pode render muito melhor pro Cruzeiro e, em tese, ele tem que ser o principal jogador do Cruzeiro nessa Série B, porque ele é o jogador mais caro do Cruzeiro no momento. Ele é mais caro que o próprio Rafael Sobis, tá? Então eu espero que o Potker, se realmente ficar no Cruzeiro, jogue muito mais, e a cobrança tem que ser nesse sentido. Ele tem que ser um cara muito mais produtivo do que foi até aqui. E como você bem citou, o bem fisicamente, né? Esse tem sido o grande problema do Potker nos últimos anos. Ele não consegue ter uma sequência por time nenhum, porque logo ele sofre uma lesão. Aqui no Cruzeiro até agora tá tudo bem, tomara que não tenha lesões graves mesmo, que seja um jogador para nos ajudar na temporada, porque já que vai ficar, irmão, cada centavo que a gente paga para esse cara tem que ser muito bem convertido em gols, assistências e vitórias. E para fechar, o Henrique Alves pergunta: você acha que nós cruzeirenses supervalorizamos a Copa Master da Supercopa, a Copa Ouro e até mesmo a Supercopa, já que vários times abriram mão de disputá-las durante a década de 90? Henrique, obrigado pela pergunta. Eu particularmente não estou acostumado a ver cruzeirenses supervalorizando nem a Copa Ouro nem a Copa Master. E se tem alguém que faz isso, definitivamente não deveria, porque Copa Ouro e Copa Master são torneios que nunca tiveram grande valor. Eram inclusive torneios ali de uma partida, né? Era como se fosse a Recopa, sabe? E, na minha opinião, a Recopa não vale absolutamente nada. É legal de se ter um título, sem dúvida nenhuma, é sempre melhor ganhar do que perder, e quanto mais troféu na estante, melhor para todo mundo, mas é um torneio sem expressão. Já a Supercopa, eu acho que são outros 500. Durante algum período, a Supercopa era ali, eu não vou dizer que era a principal competição do continente, né? Porque a Libertadores sempre foi a principal competição da América do Sul. Mas a Supercopa tinha uma importância muito similar no início dos anos 90. E ela acabou sendo descontinuada, digamos assim, muito mais porque a Conmebol é completamente maluca, a CBF também. Então eles fizeram tanta competição que não cabia mais, não tinha como os times jogarem. Na década de 90 era muito comum a gente ver os times jogando terça, quinta e sábado ou domingo, né? Como aconteceu com alguns clubes nessa temporada por causa da pandemia. A Supercopa foram conquistas gigantes contra clubes super importantes, River Plate e Racing nas finais, e acho que seria muito legal se pudessem voltar a ser disputados um dia, né? Porque a Supercopa, ao contrário de todos os outros torneios, ele tem um critério qualificatório muito específico, né? A Supercopa só jogam os times que já ganharam a Libertadores. Então eu diria que a Supercopa ela não pode ser comparada com nenhum outro torneio aí que porventura também tenha acabado. Conmebol, Mercosul, a Copa Sul-Americana que a gente tem hoje. A Supercopa ela era muito diferente de todos esses outros torneios, era só camisa pesada, era só cachorro grande mesmo, tá? E foi um torneio muito legal e eu acho que ele é pouco valorizado, inclusive, pelo tamanho da importância que teve na época. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para deixar sua pergunta para a próxima edição e comentar sobre cada um dos assuntos aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!